Muito bem, Brasil, já estamos de volta no nosso momento de fé. É o momento da poderosa palavra de Deus. Eu posso dizer que é um momento maravilhoso, marcante, que acontece na nossa programação. E para isto eu preciso de um texto bíblico. Nós vamos lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, e o verso de número 3. E vamos ler a poderosa palavra de Deus, que diz assim o texto sagrado: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. É a última parte do verso de número 3, diz não avarento. Aqui, queridos, está um texto das Escrituras que Paulo escreve a Timóteo no capítulo de número 3, na primeira missiva, o verso de número 3 também. E eu quero falar sobre o tema avarento. Eu quero falar sobre a avareza hoje no nosso programa, nesse momento para você. Então, começando o nosso comentário na nossa introdução, a avareza é a vontade excessiva de acumular dinheiro e bens materiais. Uma pessoa avarenta coloca o reino de Deus em segundo plano e tem a riqueza como meta de vida. A avareza ou a usura pode levar uma pessoa a cometer outros pecados como, por exemplo, a mentira, a ganância, a prostituição e até mesmo o homicídio. E isso pode acontecer se ele não vigiar, se ele não trocar de visão, de meta. É preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossos corações para não entrar no submundo da avareza e praticar pecados incontroláveis diante de Deus e diante das pessoas. Nós estamos falando sobre o avarento. Em primeiro lugar, o que é avareza? Do grego afilarguros. Essa palavra, quando se traduz avareza, é um substantivo feminino que significa apego demasiado e sórdido ao dinheiro. Significa isto, um apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo ardente de acumular riqueza. A avareza é a falta de generosidade, é a mesquinhez, a sovenice, a insignificância e a miserabilidade. No Brasil, diversos adjetivos, muitos deles populares, são usados para caracterizar aquele indivíduo que tem avareza, que tem excessivo apego ao dinheiro. Entre elas estão avarento, agarrado, avaro, casquinha, esganado, fominha, forra-gaitas, fuinha, gaveteiro, ginja, mão fechada, mesquinho, migalheiro, miserável, muquirana, pão duro, sórdido, sovina, tacanho, tranca, unha de fome e vilão. Esses são os nomes que nós conhecemos aqui no Brasil, em diversas regiões do Brasil, para o avarento. Em segundo lugar, a avareza, um pecado capital. O pecado da avareza é popularmente conhecido como um pecado capital. Os 7 pecados capitais é uma tradição. Apesar da avareza fazer parte desta lista, não há nenhuma lista de pecados capitais na Bíblia, que você possa entender isso muito bem. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, em Romanos 6, versículo 23. E todo pecado nos afasta de Deus. Não existe pecadinho ou pecadão ou pecado brando. Todo pecado tem consequências e vem do mesmo fruto, vem da desobediência a Deus e a sua palavra. Através da graça de Jesus temos a oportunidade de nos afastarmos do pecado da avareza. Quando voltarmos os nossos olhos para Cristo, os bens materiais e a corrida pelo dinheiro já não faz parte do nosso objetivo de vida. Por isso, nós temos
a graça de Cristo, que é uma grande oportunidade de nós afastarmos do pecado de avareza. Em terceiro lugar, vamos ver agora o perigo da avareza. O pedido que certo homem fez a Jesus para que este o ajudasse num litígio sobre uma herança gerou uma demorada discussão sobre o relacionamento do homem com as riquezas. O desejo pelas coisas nos leva a decidir tempo demais e trabalho demais para comprar a prestação sem podermos pagar e para murmurar, reclamando que não podemos ter tudo o que queremos. Jesus disse: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Poucas pessoas se admitem ser gananciosas ou avarentas, mas a Bíblia nos adverte constantemente contra esses pecados. Se o nosso coração está preso a esta vida, somos idólatras, independentemente de quão alto cantemos o nosso amor por Jesus. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 12, versículo 15: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Por isso, nós vamos abrir espaço para o quarto ponto. Como podemos combater o pecado de avareza? Como devemos se livrar dessa situação e sermos abençoados por Deus? Qual é o remédio para o pecado da avareza? Jesus, já no Sermão da Montanha, alertou os discípulos quanto ao pecado de avareza. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Mateus capítulo 6, versículo 24. O avarento faz do dinheiro e da riqueza seus deuses, e nada é mais importante para ele do que seus bens. Paulo, na carta aos Colossenses, chama o pecado de avareza de pecado de idolatria. Mortificai, pois, os vossos membros terrenos: fornicação, impureza, paixões, desejos maus, cupidez e avareza, que é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. O amor a Deus é desvirtuado pelo amor aos bens materiais. O problema não está em possuir dinheiro, não, pois ele é necessário para as necessidades do ser humano. O pecado está em fazer do dinheiro o seu próprio Deus. Em outras palavras, podemos dizer que o mal não é o dinheiro em si, mas o amor a ele. O mal consiste em buscar o dinheiro como um fim, não como um meio. Precisamos combater a avareza do nosso coração, porque ela é o mal, tanto para nós mesmos e, acima de tudo, para os outros. Além do mais, ela poderá nos levar para o inferno. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarentos verdadeiros idólatras terão herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 5. O Senhor foi claro: quem dela praticar não herdará o reino de Cristo. Por isso eu quero concluir esta mensagem dizendo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esta passagem, concluindo o assunto, está em Lucas 12, verso 16 a 21. Que o Espírito Santo de Deus possa encher o nosso coração da presença do Todo-Poderoso. Não existe erro nenhum em querer ganhar o seu pão, o seu sustento, de você ter as suas coisas necessárias que é preciso, mas que entenda, a nossa prioridade
é a presença de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Deus, ele vai suprir nossas necessidades, mandando o suficiente para a gente poder sobreviver na face da terra. Que Deus abençoe a sua vida, mas eu quero fazer uma oração por você. Deus poderoso, glorioso, eterno, único e verdadeiro, eu te sirvo, eu te amo, eu te adoro, porque tu és o meu Deus, tu és a razão do meu viver, e eu preciso do Senhor, eu preciso de ti. Meu Deus, tenha misericórdia e piedade da tua casa, que esse pecado da avareza, Senhor, ele possa ser sucumbido de nossas vidas, e assim coloca o teu reino, o teu amor, a tua paz. Precisamos combater a avareza, Senhor, do nosso coração, porque ela é um mal tanto para nós e, acima de tudo, para as outras pessoas que estão perto da gente. E se a gente não vigiar, meu Senhor, ela pode nos levar ao inferno. Por isso eu te peço, Espírito Santo, nos dá unção, autoridade e sabedoria para poder compreender e te servir de todo o nosso coração. Deus de poder, de glória e de santidade, eu te peço agora em favor das vidas e das famílias. Faz a obra no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus.